Queria saudar aos irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo Facebook. Bom dia a todos, graça e paz. Quero ser rápido e breve nesta manhã, meus irmãos. Vamos meditar em mais um milagre do nosso Senhor Jesus. Está localizado no Evangelho de João. João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Amém? João 11. Glória a Deus. Todos acharam? João 11, a partir do versículo de número 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, mais uma vez. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor fala de várias maneiras, de várias formas, mas como teus filhos, Senhor Deus, cremos, Senhor Deus, que a maior delas, Senhor Deus, é a tua palavra. Pai, sabemos, Senhor Deus, que por meio delas, Senhor Deus, temos fé em ti. Por meio delas, Senhor Deus, sabemos e cremos nas tuas promessas. Sabemos, Senhor Deus, que a tua palavra é verdadeira, que ela é eficaz, Senhor Deus, para nos transformar, para nos tornar em um novo homem, Senhor Deus, em uma nova mulher, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender cada palavra, não somente, Senhor Deus, de uma forma superficial, mas, Senhor Deus, de uma forma espiritual, Senhor Deus, para as nossas vidas. Abençoa os teus servos, Senhor Deus, que possamos aprender, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Abençoa este culto e abençoa, Senhor Deus, logo mais o dia, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Glória a Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida e é um milagre bastante tremendo, né? Bastante forte para a glória de Deus. E antes de falar do milagre propriamente dito, queria falar desses três personagens, né? Que é Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, ele não se fala muito dele, a não ser poucas passagens. Uma delas é essa, e é uma passagem que fala muito de Lázaro. Fala muito acerca de Lázaro nessa passagem. Nós veremos mais à frente um pouco sobre Lázaro. Mas vamos nos deter nas duas irmãs de Lázaro. Vamos voltar ao livro que está em Lucas 10. Glória a Deus. Lucas amém? Versículo 38 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Glória a Deus.
Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. O mesmo povoado que nós lemos em João capítulo 11. Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Vamos ler mais um texto, para nós compreendermos um pouco mais. O texto ele mesmo fala de quem é Maria, né? João capítulo 12. João capítulo 12. O capítulo depois da ressurreição de Lázaro. Da morte e ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Amém? João 12, versículo de número 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Glória a Deus. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que era mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Não, só até aqui. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A gente nota aqui, irmãos, que Marta e Maria, elas eram seguidoras de Jesus. Tanto Lázaro. A gente vai ver na passagem, ao longo da passagem, essa fé que eles tinham em Jesus. Mas algo que me chama a atenção era a intimidade que Maria tinha com o nosso Senhor Jesus. Era uma intimidade mais profunda do que a própria irmã Marta. Marta era uma mulher de serviço. Marta era uma mulher que estava sempre ali servindo ao Senhor. Mas Maria sabia que mais do que servir ao Senhor, ela está aos pés de Jesus. Ela está se humilhando a Jesus. Porque o próprio Jesus, ele diz isso. Não estou dizendo que é errado servir ao Senhor, não. Mas o próprio Jesus disse: os pobres, lá na frente, né? Os pobres vocês terão todos os dias, mas eu nem sempre. Então aproveite esse momento de estar aos pés de Jesus. Voltando ao capítulo que nós lemos, de João capítulo de número 11, nós paramos no versículo de número 3, amém? Vamos ler novamente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Irmãos, eu aprendo neste versículo que as lutas e os sofrimentos são para todos, inclusive para os seguidores de Jesus. Lá na frente o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. No próprio capítulo, no próprio livro de João.
E se a gente for lá em Tiago 2, Tiago número 1, capítulo número 1, versículo 2 em diante. Se não quiser abrir, eu leio aqui. Tiago número 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança não deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O apóstolo Tiago diz aqui que é motivo de grande alegria sofrermos diversas lutas, diversas perseguições, diversas provações. No versículo 4, irmãos, depois que Jesus escuta isso, de Maria, ele diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Se eu não me engano, pastor, domingo passado foi sobre o cego de nascença. E nós lemos que no episódio do cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus: aquele homem, ele é cego porque seus pais pecaram ou porque ele pecou? No versículo 3, Jesus responde a ele: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Irmãos, eu creio que os milagres de Jesus, de forma geral, ele tem um propósito. E um dos propósitos é o quê? É que aquele que recebe o milagre, ele venha a ser uma nova pessoa, ele venha a não sofrer mais aquela situação. Mas a finalidade maior é que todo milagre, irmãos, a finalidade maior é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja conhecido, é para que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado. Por que nós temos isso? Porque nem todos aqueles que receberam o milagre foram aos pés de Jesus. E Jesus sabia disso. Mesmo assim, ele operou milagres para aquelas pessoas que não o confessaram. E não é somente bíblico, né, irmãos? Nós sabemos que muitas pessoas já receberam milagres, conhecemos pessoas que receberam milagre, mas não se prostraram a Jesus, não deram glória a Jesus, foi só para receber. Voltamos ao texto, versículo de número 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Glória a Deus. Aqui Jesus disse que quando ele escuta que Lázaro estava doente, ele falou para Jesus, falou para os discípulos, que Lázaro estava doente, mas que aquela doença não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Ele falou o quê? Ele espera mais 2 dias. Depois que esses dias passam, ele fala para os discípulos: vamos voltar para a Judéia. Nós sabemos o desfecho da história. Jesus vai para a Judéia e opera o milagre. Mas o que entendemos com esses 2 versículos, irmãos? O que eu entendo, irmão, que eu tirei de lição, eu queria trazer para os irmãos, é que é tudo no tempo de Deus. O tempo é dele, não é no nosso tempo. Você vê que, às vezes, vamos
Vamos colocar para a nossa vida de às vezes nós estamos doentes, ou o nosso parente, e ele está enfermo em casa, e a gente clama a Jesus, clama, e às vezes Jesus ele não atende, aí chega a hora de a gente levar para o hospital, chega a hora de ele entrar no UTI, e chega a hora até dele morrer, e a gente não entende. E depois, quando os médicos se desenganam, quando os médicos dizem que não há mais chance, que não há mais esperança, Jesus vai lá e opera o milagre. Para quê? Porque tem um propósito de trás disso. Porque aquilo que os homens não podem fazer, Jesus faz. Jesus opera de uma maneira grandiosa. Então o que nós podemos aprender, irmãos? Que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém? Continuando, do versículo 8, diz o seguinte: Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Esses dois versículos, irmãos, a gente, voltando para o texto de João, capítulo 9, você vê que Jesus, ele opera o milagre do cego de nascença, e ele tem um embate com os fariseus, e os fariseus, ele querem apedrejar Jesus, ele quer matar Jesus, e Jesus foge. Jesus sai da Judéia, e depois ele quer retornar para a Judéia para quê? Para fazer o milagre, ressuscitar o seu amigo Lázaro. Mas os discípulos: Senhor, há pouco tempo, há poucos dias, aqueles homens estavam te perseguindo, estavam querendo te matar, e tu quer voltar para lá? Jesus: eu vou voltar para lá, porque eu tenho um propósito predeterminado, eu tenho um alvo a seguir. E o que nós aprendemos também, irmãos, nesses dois versículos? Nada pode parar um servo de Deus, nada pode parar os propósitos de Deus para a nossa vida. Não importa o que aconteça, nós temos que seguir em frente. Amém? No versículo de número 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Glória a Deus. Irmãos, aqui no versículo 14, Jesus diz que se alegra por não ter estado lá, e ele diz algo que me chamou a atenção: para que vocês creiam, ele vai fazer algo para que os seus discípulos creiam. Muitas vezes, a gente lendo a palavra de Deus, nós estamos aqui já no capítulo de número 11 de João, e nos primeiros 10 capítulos, nós vimos vários milagres de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles viram esses milagres com os próprios olhos, e Jesus diz que vocês precisam de mais um para crer. Muitas vezes, irmãos, não era só os discípulos, os 12 apóstolos que tinham esse problema. Nós também. Muitas vezes nós estamos com a fé
igual uma montanha russa. Lá em cima está alto, nós cremos que Jesus vai fazer, mas muitas vezes está lá embaixo, não cremos, nós esquecemos que Jesus pode fazer, e isso desanima o Senhor, porque a incredulidade, ela desanima o nosso Senhor. E foi até algo que Tomé disse, né? Tomé parece que não estava muito crendo no que Jesus ia fazer. Ele diz aqui de uma forma, no capítulo 16, no versículo 16, que disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ou seja, não era nada positivo o que ele estava imaginando, mas os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Voltando ao texto, no versículo 17, vamos falar do milagre agora, propriamente dito, né? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia o quê? 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Olha aqui, coloque aí na mente de vocês, versículo 19: e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha o nível da fé de Maria aqui, de Marta. Está onde? Está no topo. Mas vai ficar só lá? Não. Olha, disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nesse episódio, irmãos, os 3 irmãos eram discípulos de Jesus. Um já tinha morrido. Quem? Lázaro. E 2 estavam vivos, as suas irmãs. E esse versículo, ele é tanto para aqueles que morreram, como para aqueles que estão vivos. Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nós vemos aqui que claramente a palavra de Deus diz que Marta, Maria e Lázaro eram discípulos convictos do nosso Senhor Jesus. Eles não tinham dúvida de quem era Jesus. Mas até aqueles que têm convicção de quem é Jesus, às vezes desvanece a fé, falha a fé. Não é o desejo de Deus, mas isso acontece. No versículo 28, depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na. Glória a Deus. Supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a,
Maria prostrou-se aos pés de Jesus. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus, que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Nesses versículos nós vemos que Jesus ele se importa com a nossa dor. Jesus ele se importa com as nossas lutas, com todas as nossas provações. Jesus, a palavra de Deus diz que ele sofreu perseguições, ele sofreu tentações, e por esse motivo, ele é um Deus que conhece as nossas dificuldades. Ele sentiu na pele as nossas dificuldades. E ele é o nosso intercessor diante do nosso Pai. Voltando ao texto, versículo 38, 36, então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns lhes disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Irmãos, nesse versículo de número 37, o que me chama a atenção é que para o ser humano parece que a gente sempre quer mais, né? Parece que a gente sempre quer mais. Não, Deus ele já transformou a minha vida, e eu creio nisso. Mas Deus ele não transformou a vida de alguém. Será que Deus ele não poderia transformar? Sim, ele poderia. E ele pode. Mas tudo tem um tempo e tudo tem um propósito. E mesmo que aquela pessoa não seja transformada por Jesus, nós não devemos deixar de crer em Jesus. Porque uma coisa é certa: Deus ele chama a todos, ele ama a todos, ele fala com todos. Mas se alguém, irmão, não vier para ele, não foi por causa de Jesus, foi pela dureza do seu coração, foi pela dureza do seu coração que eles não foram transformados por Jesus. No versículo de número 38, glória a Deus, estamos chegando ao fim. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus disse o quê? Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Você se lembra daquela fé de Marta? Ó Senhor, eu sei quem tu és. Eu sei que tudo que tu pedires, Senhor, Deus vai te ouvir. Tudo. Aí quando Jesus chega, ó, tire a pedra. Ela diz o quê? Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Aí Jesus exorta ela. Eu não te disse, se você creres, verá a glória de Deus? Jesus sempre nos lembrando daquilo que ele falou anteriormente. E é por meio da palavra que ele nos ensina isso. Muitas vezes, irmãos, a gente esquece das promessas de Deus porque nós esquecemos de ler a palavra. Nós caímos em pecado porque nós não guardamos a palavra, como o salmista diz. Nós não vigiamos. E a palavra ela nos ensina isso. Ó, lembre, se você crer, você verá a glória de Deus. Aconteceu isso com Marta, e muitas vezes acontece conosco. Graças a Deus, Jesus vem nos lembrando das suas promessas. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves,
mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. De novo, irmãos. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Glória a Deus. E o que aconteceu? Quando Jesus chama, até o morto estava há 4 dias cheirando mal, ele ressuscita. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhes Jesus: tire as faixas deles e deixe-lhe ir. Para finalizar o versículo, irmãos, vamos ler esse, o versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, o último versículo que nós lemos aqui, para mim, foi a conclusão, o propósito da doença, morte e ressurreição de Lázaro. Jesus, ele tinha um propósito na vida dos seus servos. Muitas vezes, nós temos até que ter o discernimento de pedir as coisas do Senhor. Senhor, transforma os meus parentes, transforma a minha nação, transforma o meu bairro, transforma os meus vizinhos. Muitas vezes, Ele vai usar você de uma forma que você pregue com as palavras, sim, mas também com algo que aconteça com você. Para quê? Para que as pessoas vejam o milagre de Jesus na vida de vocês. Que, se for possível, Ele mate você e ressuscite, para que pessoas se voltem para Ele. Por que, irmãos? Porque Lázaro, Maria e Marta, eles já tinham confessado sua fé em Jesus, mas tinha um povo que precisava reconhecer Jesus. Você vê que foi por causa da morte de Lázaro que muitos judeus foram visitar as irmãs. Nós vemos aqui no versículo 19. Nós vemos aqui também no versículo de número 31 e finalizando no versículo 45. Nós sabemos que nem foi todos que creram em Jesus, mas se um tiver crido, todo aquele milagre, todo aquele choro, todo aquele sofrimento da família de Maria valeu a pena, porque Jesus, ele deixa as 99 para buscar a que estava se perdendo. Para a gente concluir o entendimento, irmãos, voltando aí no capítulo 6 de João, Jesus disse que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Vocês sabem o que é a vontade de Deus? João capítulo 6, capítulo 6, do versículo 40, diz assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Volta aí no capítulo de número 5. Vamos ler só mais
versículo. Glória a Deus. Versículo de número 24. João 5, versículo 24. Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Glória a Deus. Jesus, ele fala tanto do modo literal, como também do modo espiritual. Porque aqueles que dantes estavam escravos do pecado eram mortos espiritualmente. Mas aquele que escuta a voz de Jesus, como ele diz em Apocalipse, que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Que possamos compreender as verdades espirituais da palavra de Deus. Cremos que o Senhor, ele ainda faz milagres, mas mais do que imaginamos, o propósito daquele milagre tem grandes riquezas espirituais para as nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, pastor Thiago. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Amém. Glória a Deus.